Félix Torres perdido, Kaká perdido. O Matheus Bidu não sabia o que estava fazendo. Romero, cara, lento na bola. Na hora que o Garro, olha só, na hora que eu vi o Garro, ele deu um tapa na frente com a Arboleda. Meu amigo, o Ferrares. Não tem como, cara. Uma vergonha. Aí quer reclamar com o Daronco, que quase que o Daronco expulsou ele. Ó, amigo, na moral, ganhar 6 conto pra fazer isso, vai embora pra Holanda, irmão. Não é isso? Volta pra casa. O Corinthians não é isso não, pá. O Corinthians não é vergonha, não. O que você tá fazendo com o nosso time é uma vergonha. Mas não é da só porra. ele, não. Não é só ele, Mas não. é mais pra ele. Não, porque não é é só mais. ele, não. Não vai defender, não. Não é só ele, não. Sabe por quê? Não é só ele, não. Pediu a 10. Pediu. Já fez um tumulto no vestiário. Ganha 1,5 milhão pra 15 assistências. Não dá retorno nenhum. Não fez um gol em clássico. Irmão, o cara tinha que assumir a responsabilidade nesse clássico e falou assim, ó, joga a bola em mim. Aí sai no intervalo, alguma coisa tá estranha. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um videozinho do programa Cortes Pode Pá, com Marcelinho Carioca, o apresentador Juca e Souza, analisando, comentando aí a derrota do Corinthians para o São Paulo por 2-0. Corinthians não jogou nada. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho do time do Corinthians ontem. Cansado em campo, disperso. Corinthians entrou, me parece que era para perder o jogo, porque não tinha disposição nenhuma. Kaká, Félix Torres, eles estavam perdidos no jogo. A contrário senso, o São Paulo entrou mordendo do início ao fim. Marco Antônio, Luciano, lateral esquerdo Wendel, deitou e rolou e não perderam nenhuma bola. Em toda jogada tinha êxito. O Corinthians estava dormindo em campo. Corinthians sem vontade, sem esquema tático, sem determinação, sem raça, sem garra. Um time cansado em campo, um time morto em campo. Infelizmente, mas é a realidade. Dorival acabou, na minha opinião, essa é a opinião minha, pra mim o Dorival acabou errando muito. Por quê? Quando o Dorival tirou o Memphis Depay no intervalo do primeiro tempo para o segundo tempo, eu não teria tirado, eu teria deixado o jogador em campo, porque o Memphis é o que mais ganha no Corinthians, é um dos que mais ganha no Brasil, né? Eu tinha colocado ele em campo, porque eu tinha deixado, ele que tem que chamar a responsabilidade. É o Memphis Depay que eu tinha deixado em campo, porque pra torcida ver, eu já não vinha jogando nada. Quando o Dorival tirou ele, eu acho que foi pela emoção. Dorival ficou chateado e tirou pela emoção. Porque o jogador que ganha a grana que o Memphis ganha. Então eu tinha deixado ele pra quê? Pra torcida vaiar, pra torcida criticar, pra torcida cobrar. Tem que cobrar de quem ganha mais. Existe um versículo bíblico que diz o seguinte: quanto mais é dado, é cobrado. Se o Memphis é o que mais ganha, chega a ganhar até 6 milhões no Corinthians, eu não tiraria o Memphis. Até porque, no primeiro tempo, ele deu um passe com açúcar para Romero marcar o gol. Romero saiu na cara do gol e não marcou. Então o Romero também está muito mal. Por que que o Dorival Júnior tirou o Memphis do intervalo do primeiro para o segundo tempo e não tirou o Romero? O Romero estava pior, né? Dorival errou, pra mim o Dorival errou muito e correu. E tá correndo sério risco de ser demitido. Dorival tirou o Memphis, tirou o Martino e o Félix Torres. Eu não teria tirado o Memphis. A responsabilidade do Memphis não é sobre o contrato. Certo? Muita gente tá comentando sobre o contrato que o Memphis fez, que o Corinthians paga ele demais. Cara, a gente não pode confundir o contrato do Memphis. O jogador pediu, o Corinthians ofereceu, e aí o Corinthians tem que honrar os compromissos. O Corinthians que errou, a diretoria do Corinthians, na pessoa do Augusto Melo, na pessoa do Fabinho Soldado, que errou em fazer esse contrato caótico com o Memphis. Um contrato, pra mim, é um contrato irresponsável. Por quê? Porque o Memphis deu tudo para o Memphis. Deu um salário milionário para o Memphis.
deu moradia para o Memphis, moradia, cozinheira, segurança, dois segurança, carro blindado, né? A cada 15 participações em gol, o Memphis recebe 1,5 milhão, sendo que ele é atacante e ganha para fazer gols, pode ser marcando ou participando, dando um passo. E o Corinthians colocou uma cláusula contratual assim, absurda, porque a premiação do Paulistão são 5 milhões de reais. Só o Memphis tem direito a 4 milhões e 700. Então, não pode misturar. A diretoria do Corinthians errou, e errou feio. Não, o Memphis não tem nada a ver com o contrato. O Corinthians tem que honrar o que acordou no contrato com o Memphis Depay. Tem que honrar. Porque, escuta o que eu vou te falar hoje. Quando o Memphis sair do Corinthians, vai acionar o Corinthians na justiça. E ele vai ganhar, porque está no contrato. Então, não pode confundir. Eu teria deixado o Memphis em campo, porque a responsabilidade do Memphis não é sobre o contrato, e sim por ter faltado no treino. O Memphis não deveria ter faltado no treino. A diretoria aceitou? Aí o Memphis chegou, chamou a diretoria para conversar, e a diretoria aceitou. A diretoria do Corinthians, se o Memphis tivesse o respeito a sua chefia, ele teria, se aconteceu algo que ele não pudesse comparecer ao clube, avisado, ligado, mandado uma mensagem para o diretor executivo que faz ali o trabalho de campo, levando para a diretoria, né? Levando para a parte administrativa, para a gestão. Fabinho Soldado teria avisado. Foi o Fabinho que foi até o Memphis Depay, na Holanda, contratar o jogador. Então ele teria avisado, ele não houve respeito. E aí depois o Fabinho vai dizer que tá tudo acertado e o Memphis foi multado? Todos os ex-jogadores falaram, os clubes não multam, só fala isso para a imprensa, né? O Memphis é responsável por desempenho, que não tem performado em campo, por falta de entrega, né? O Memphis não está focado e deveria estar focado. Infelizmente, é a realidade. O Memphis acabou tomando um cartão amarelo para não jogar o jogo contra o Ceará no Castelão. Isso é de responsabilidade do Memphis, né? A responsabilidade do Memphis é para fazer o time jogar, e jogar bem. Por isso que eu não tinha tirado contra o São Paulo. Eu tinha deixado o Memphis em campo. O Dorival assumiu um risco muito grande da diretoria. Porque agora, é nítido que há um grande desconforto entre Memphis Depay e Dorival Júnior a partir de ontem. Como que vai ficar essa situação? E o Dorival, na entrevista, ele não fugiu das perguntas. Ele falou que ninguém tem cadeira cativa no Corinthians e quem não tiver cumprindo função, ele vai tirar. Tá certo, Dorival, de tirar o jogador que não tá bem. Mas o Memphis, eu não tiraria para deixar ele em campo para a torcida cobrar. Que o Memphis, há tempo que o Memphis não tem jogado nada. Memphis, o que ele me mostra, o que me parece, que o Memphis não tá preocupado, ele não tá preocupado com o elenco. O Memphis tá preocupado com ele. Porque se ele tivesse preocupado com o elenco, com o clube, ele teria voltado para o banco quando foi substituído. Por que não voltou? Porque ficou de biquinho, porque fez birrinha. Por isso que o Memphis não voltou pro banco. Ele só não foi embora porque tinha o sorteio do exame antidoping. E aí, se ele saísse, podia ser ele sorteado. Mas quando fez o sorteio, o Memphis só vazou fora, não esperou o elenco. E o Marcelinho tá certo em criticar o Memphis. Se o Memphis não tá afim de jogar, ele tem que sair. Ele não pode ficar aí no Corinthians sem fazer nada. Se o Memphis não quer jogar, vai embora. Por quê? No clássico ele não consegue marcar gols, né? Ontem mais um ele não marcou gol. Não tem conseguido performar. Ele não tá preocupado com o elenco. Ele não tá preocupado com o time. Ele tá preocupado em ganhar dinheiro. Ele tá preocupado em faturar. Então, ele queria receber a premiação do Paulistão, até mesmo sem os outros jogadores do Corinthians a receber. Por quê? A diretoria disse o seguinte, vai pagar todo mundo, mas vai pagar junto. Não é justo pagar para o Memphis e não pagar para o resto do elenco. Então, se o Memphis não quer ficar, tem que falar, embora.
Aí agora ficou essa situação ruim entre Dorival e Memphis, e eu não sei quem vai perder essa queda de braço, tá? Porque o Memphis, ele já, não podemos esquecer, que o Memphis acabou derrubando o Ramon Dias, mas o Palilo, que é o Emiliano Dias, seu filho, acabou derrubando. Porque em uma derrota do Corinthians, ele veio à imprensa e expôs tudo, jogou tudo no ventilador. Então, será que o Memphis também vai ter peito para derrubar o Dorival Júnior? Mas o Memphis não tá jogando nada, ele tem que se cobrar. E agora, ele tá transferindo a responsabilidade dele para o treinador? Não é justo. Ele tem que se performar em campo, ele não tá performando, não tá ajudando o Corinthians. Pra mim, eu sinceramente, se eu fosse o Corinthians, eu mandava o Memphis Depay embora, porque o custo-benefício do Memphis é muito caro pro Corinthians. O Corinthians hoje, se liberar o Memphis, consegue contratar um outro jogador mais barato, financeiramente se falando, e que possa entregar mais para o Corinthians do que o Memphis entrega hoje. O Memphis hoje entrega muito pouco ao Corinthians. É uma vergonha esse time do Corinthians. Um time cansado, sem sistema tático. Isso é culpa do Dorival, sistema tático. É um time sem vontade, não ganha de ninguém. O São Paulo entrou para ganhar o jogo, porque entrou marcando em linhas altas, em velocidade, fazendo a cobertura. Quando os caras não tinham a bola no pé, tava mordendo para pegar a bola de volta, né? Alisson tomou conta, né, do jogo, mas o Marco Antônio, Luciano arrebentou com o jogo em 10 minutos. Ele definiu o placar, né, e o Corinthians não teve força para fazer nenhum gol. Então, a torcida tá certo de estar chateada, Marcelinho tá certo de estar revoltado com o Memphis. Se ele não quer jogar, né, ele tem que sair, tem que ir embora. Não pode ficar fazendo o torcedor corintiano passar vergonha diante dos rivais. Porque hoje, todo lugar que a gente chega, tem gente falando, olha, e cadê o time? Cadê o Memphis Depay? Sumiu? Até agora não apareceu? Então, assim, a gente está servindo de chacota para os nossos rivais. O Corinthians tem que ter uma direção mais profissional. Por enquanto, me parece que o Corinthians é uma bagunça dentro e fora de campo, com a gestão amadora, e dentro de campo o time falta qualidade técnica. O Corinthians precisa urgentemente contratar. Dorival só veio pro Corinthians porque aceitou o desafio e Fabinho prometeu 4 atletas para ele. Se o Corinthians não contratar, vai ficar passando vergonha, assim como passou antes diante do São Paulo, que não é um baita de um elenco. É um time praticamente equiparado ao Corinthians. Qual que foi a diferença? A vontade do jogador do São Paulo. E o jogador do Corinthians não tem vontade. É um time completamente apático em campo. Sem qualidade, sem vontade, sem raça, sem determinação. Entrou em campo para... Acho que você estava passeando. Eu assisti o jogo. Eu fiquei também irritado em de vez Corinthians. Hoje, o time que o Corinthians tem, o jogador que o Corinthians tem, não representa nós torcedores. Infelizmente, mas é a realidade. E aí, fiel, o Marcelinho tem razão de ter falado aí pro Memphis, se ele não quer jogar a cabeça do Corinthians, ele pede pra ir embora, mas não faz o torcedor passar vergonha. Marcelinho tá certo? Marcelinho tá se sentindo também aí muito triste com toda essa situação, porque o Marcelinho tem propriedade pra falar, porque é um dos maiores ídolos corintianos, tá entre ele e Cássio, né? Eu me lembro da carreira do Marcelinho no Corinthians, uma carreira brilhante, um cara que fez a diferença, conquistou grandes títulos pro Corinthians. Então, assim como ele sempre diz, a sua segunda pele é a camisa do Corinthians. Então, a gente que já teve um time que tinha um meio de campo com Vampeta, saudoso Rincon, Marcelinho e Ricardinho, na frente, Luizão e Edilson, pra ver esse time que nós temos, esse monte de pé de rato, um time que é um nhaca só, a gente fica desanimado. Então, sinceramente, Corinthians esse ano já saiu da pré-Libertadores de forma vexatória, saiu da Sul-Americana de forma vergonhosa, vai sair da Copa do Brasil para o Palmeiras, porque se jogar assim o derby, o Majestoso perdeu de 2-0. Se jogar com essa intensidade que tem jogado no derby contra o Palmeiras, vai levar uma sacola, toma de 3, 4 para frente, certo? E no Brasileirão, o Corinthians vai lutar para não ser rebaixado, porque ano passado a gente passou 30 rodadas na zona de rebaixamento, né?
E o Corinthians só saiu nas últimas 8 rodadas. Me preocupa muito que o time do Corinthians não se qualificou em nada. Pelo contrário, saíram alguns jogadores e a gente corre sério risco de ser rebaixado no Brasileirão. Então o Corinthians esse ano vai ficar só com o Paulistão, porque o Palmeiras estava em decadência. Se o Palmeiras tivesse com um time montado e tivesse em ascensão, o Corinthians não seria campeão paulista. Gente, quero agradecer pelo carinho, agradecer pelo apoio e pedir a todos que nos acompanham aqui no canal, o que vocês acharam do jogo? Registra o seu comentário aqui no vídeo. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo junto. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.